Fala, jovem investidor, aqui quem fala é Milton Campelo Júnior e hoje a gente vai tratar sobre política monetária. Um tema aí bem tranquilo, mas que é essencial para suas definições e decisões de carteira de investimentos. Vamos para mais um vídeo aí e vamos nessa. Primeiro a gente precisa entender o que de fato é política monetária. Política monetária é a atuação de autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação de crédito e das taxas de juros, controlando a liquidez global do sistema econômico. Cara, Milton, continuo sem entender nada. Cara, tranquilo. Então vamos lá. Basicamente, política monetária é o ajuste que o governo faz para aumentar ou diminuir a quantidade de moedas em circulação. Ou seja, fazer com que a população tenha mais acesso ao dinheiro ou menos acesso ao dinheiro. E isso aí é a liquidez global. Tranquilo? Vamos para alguns exemplos aqui. Então vamos lá. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. A gente ainda vai entender sobre as instituições e tudo mais, mas hoje entenda que o CMN ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional e ele que dita as diretrizes, ele que dita as ordens, direciona os executores, que nesse caso o executor pode ser o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ou o Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Aqui a gente vai estar direcionando ao Bacen, tá? Então o CMN ele dá as diretrizes para o Bacen para ele poder executar. E aí o CMN pode dar diretrizes de políticas monetárias expansionistas ou políticas monetárias contracionistas, onde o Bacen vai executar essas políticas. Quando a gente fala de política monetária expansionista, o que quer dizer é estamos aumentando o volume de dinheiro em circulação. A gente está expandindo o volume de dinheiro que está circulando. Ou seja, mais pessoas vão ter capacidade de compra e, por consequência, existe uma tendência de aumentar o consumo. Ok? Quando a gente fala de contracionista, é exatamente o inverso. A gente tira, no caso o governo, tira a capacidade de compra da população, diminuindo a quantidade de dinheiros em circulação. Então, se tem menos dinheiro, menos pessoas vão consumir. Então, redução do consumo. Até aqui, bem tranquilo. Milton, mas, poxa, não é meio burrice a gente diminuir a capacidade de compra da população? Cara, se a gente só faz política monetária expansionista, existe o item que vem atrelado a ela, que é o IPCA, a inflação. Se você aumenta muito a capacidade de compra das pessoas, muita gente vai ter capacidade de compra e o preço dos produtos tendem a subir. Isso aí eu falei num vídeo, vou botar aqui no link da descrição, sobre o que é inflação. Então, quando a gente faz um processo expansionista, a gente aumenta a inflação. Só para dar um exemplo rápido, imagine só que você tem uma loja de calçado. Você tem muito calçado em estoque. Se você tem muito calçado em estoque e você quer fazer uma promoção, você reduz o preço para liberar esse calçado de estoque. Agora, se você tem pouco calçado em estoque, tem muita gente querendo comprar o teu calçado, a tendência é que esse preço suba. Então, se a gente tem muita gente com capacidade de compra e pouca capacidade de produção dos itens que querem comprar, aquele preço vai subir. Tá? Isso é um breve resumo de inflação, mas vai lá no vídeo que você vai entender melhor sobre esse tema. Mas vamos lá, vamos continuar aqui sobre política monetária. Como que o Bacen faz esse processo de política monetária contracionista ou expansionista? Ele tem três formas de fazer isso: o depósito compulsório, o redesconto bancário e o open market. Ok? Então, a gente vai entender cada um desses para saber como é o movimento que o governo faz e o que isso impacta na sua vida. Tá. Depósito compulsório. O depósito compulsório é o seguinte: imagina só que você ali com sua sacola de dinheiro está levando seu dinheiro para o banco. O banco pega aquele dinheiro, como ele é um intermediador de capital, ele pega aquele dinheiro e vai emprestar o seu dinheiro. Porém, um banco não pode pegar 100% do teu dinheiro e emprestar 100% dele. Por uma questão de controle e segurança de mercado, o Bacen ele define um depósito obrigatório, que é o depósito compulsório. O banco ele é obrigado a depositar uma porcentagem desse valor que você está deixando lá com ele
direto no Bacen. E a outra porcentagem ele vai emprestar. Ok? Então, como que faz isso de forma expansionista e contracionista? Imagina só que o Bacen determinou que o depósito compulsório vai aumentar. Agora não é mais 50 mil como no exemplo anterior. Ele agora é 60 mil com o Bacen e 40 mil o banco pode utilizar dentro das suas operações. Ou seja, o banco ele vai começar a emprestar menos, porque ele vai ter que deixar mais dinheiro compulsoriamente com o Bacen. Então, se ele tem menos dinheiro para trabalhar na sua operação, menos pessoas vão conseguir ter acesso ao dinheiro. Isso reduz o fluxo de dinheiro no mercado e é um modelo de política monetária contracionista. Tranquilo? Agora, se o Bacen, o CMN lá, decide que precisa fazer uma política monetária expansionista, o Bacen pode reduzir esse depósito compulsório. Eu botei de uma forma exagerada aqui, para fins didáticos, mas não chega a ser tão exagerado assim. Ele sempre faz uma redução ou um aumento em porcentagens ali. Mas vamos lá, de forma didática. Você deixou seus 100 mil e agora o Bacen reduziu o depósito compulsório e o banco só precisa deixar 20% dos 100 mil lá que você aplicou dentro do Bacen. Ou seja, ele tem 80% do capital que você deixou com ele para trabalhar em sua operação. Sendo assim, mais pessoas conseguem captar recursos. Ou seja, mais pessoas têm poder de compra e mais é o aumento do consumo. Tá? Isso é uma política monetária expansionista através de depósito compulsório. Entendido até aqui? Tranquilidade? Vamos no próximo. Então, quando a gente fala de redesconto bancário ou redesconto de liquidez, que é a mesma coisa. Quando a gente falou de taxa Selic em um outro vídeo também, se você não assistiu, cara, link na descrição, vai lá, confere para você entender sobre o que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Quando é taxa Selic, o banco vai lá fechar seu fluxo de caixa todos os dias, isso é diariamente. Ele precisa fechar seu fluxo de caixa zerado. Se esse banco está com um fluxo de caixa negativo, ele precisa captar esse recurso naquele dia ali para zerar o seu fluxo de caixa. Quando é lá na taxa Selic, na taxa DI, que a gente comentou no vídeo anterior, o banco vai em outros bancos para pegar esse dinheiro emprestado. Então ele vai lá no banco 1, nesse caso aqui, ele vai no banco 1, só que o banco 1 não tem dinheiro para emprestar. Vai no banco 2, o banco 2 também não tem esse dinheiro para emprestar, o banco 3 a mesma coisa e o banco 4 a mesma coisa. Se nenhum dos bancos tem dinheiro para emprestar para o banco XPTO, mas ele precisa fechar seu fluxo de caixa zerado diariamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro emprestado com o Banco Central. O Banco Central é acionado nesse momento. E aí o Banco Central faz justamente o redesconto bancário, o redesconto de liquidez. Ele repassa esse capital para o banco. Porém, para ser expansionista ou contracionista, depende da taxa de juros que o banco vai emprestar esse capital para o banco em si. O Banco Central vai emprestar para o banco. Então, se o Banco Central empresta a taxa de juros menores, esse banco que está pegando com o Banco Central o dinheiro emprestado para fechar seu fluxo de caixa está pegando um dinheiro mais barato. Se esse dinheiro é mais barato, ele consegue emprestar dinheiro mais barato também. Então, se ele empresta mais barato, mais pessoas têm acesso àquele dinheiro, então expande o consumo e é expansionista. Agora, se o Banco Central empresta ao banco a taxa de juros maiores, ele vai ser uma política monetária de redesconto bancário contracionista, pois se o banco está pegando ali com o Banco Central dinheiro mais caro, ele vai emprestar mais caro. Tá? Então, isso é redesconto bancário e esse fluxo de taxa de juros aí sobre o redesconto bancário que o Banco Central faz para expandir ou diminuir o fluxo de dinheiro no mercado. Tranquilo? E por fim, nós temos o Open Market, ou leilão. O mercado financeiro gosta de nome em inglês, tá? Então, Open Market nada mais é do que leilão. E ele funciona da seguinte forma. Imagine só, o banco comercial ali tá, empresta dinheiro. Ele tem duas formas de capitalizar o seu negócio e de proteger o próprio banco e seus clientes. A primeira forma é fluxo de dinheiro, fluxo da moeda, e a segunda são os títulos públicos que ele é obrigatório a ter. Tá? Então, parte das garantias e dos lastros dos bancos são em títulos públicos.
O que ele pode emprestar para o cliente desses dois blocos? Dinheiro ou títulos públicos? No caso aqui é dinheiro. Então, o que você pega com o banco é dinheiro. O cliente final pega a captação de dinheiro. Imagina só, você vai lá fazer um financiamento de uma casa e você pega um título público. Faz muito sentido. Então, vai pegar um crédito mesmo em dinheiro, mas na verdade o banco te dá títulos públicos. Então, faz muito sentido. Então, o que o Banco Central faz nesse processo aqui para aumentar ou diminuir a circulação do capital? Se ele quer aumentar a circulação do capital, e aqui os valores que eu coloco é só a fins didáticos, tá? Então, só para entendimento, imagina que esse título hoje, esse título público, esteja valendo R$1.000. O Banco Central faz um processo de leilão e ele compra esse título público aqui do banco comercial, banco que atende o cliente final. Ele vai comprar esse título público e vai repassar dinheiro para esse banco. Ou seja, se o banco aqui, que tem um título público, vende para o Banco Central o seu título público, o que ele recebe é dinheiro. Se ele recebe dinheiro, e ali era R$1.000, o título ainda recebeu 1.100, ele vai conseguir emprestar mais dinheiro. Ele vai expandir o volume de capital que ele tem para emprestar. Então, isso é uma política monetária de open market expansionista. O Banco Central pega o título público e entrega dinheiro. Ok? O inverso também é verdadeiro, porém é contracionista. O Banco Central, se ele quiser diminuir o fluxo de dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai vender título público para o banco. O Banco Central vende título público para o banco e pega o dinheiro do banco. Claro, eu botei R$1.000 aqui, mas provavelmente é mais atrativo para o banco. Então o Banco Central pode vender a R$900 aqui para que seja mais atrativo. Então o banco vai lá, compra aquele título público e entrega dinheiro para o Banco Central. Se ele tirou dinheiro do seu fluxo de caixa e agora ele tem um título público, ele está tirando dinheiro para empréstimo. Então ele tem menos capacidade de emprestar, ou seja, ele vai emprestar menos. E se ele vai emprestar menos, menos pessoas irão consumir. E se menos pessoas irão consumir, provavelmente os preços irão cair. E isso é uma forma de ajustar a inflação. Tranquilo até aqui? Agora a gente vai para a prática desses 3 exemplos aí. A gente vai trazer 2 exemplos. Consegui achar 2 aqui. Exemplos sobre isso, que é do depósito compulsório e do redesconto. Do open marketing, acabei não achando. Mas vamos lá, vamos para a prática. O Banco Central aqui prorroga até novembro redução para 17% do depósito compulsório dos bancos. Ou seja, ele já tinha dado a redução do depósito compulsório e esticou esse prazo para mais para frente. Então, quando ele reduz o depósito compulsório, o banco que vai pegar o seu capital ali na ponta, ele precisa deixar menos dinheiro com o Banco Central. Ou seja, tem mais dinheiro para o banco emprestar. E aí o Banco Central ele prorrogou esse prazo sobre essa redução, ou seja, os bancos vão continuar tendo mais dinheiro para emprestar. O que o Banco Central quer fazer é fomentar a economia, deixar mais dinheiro na economia, a população conseguir ter acesso a mais dinheiro e o consumo aumentar. E aqui no caso ainda é muito específico, que ele fala aqui, ó, reserva obrigatória caiu de 25 para 17, já tinha reduzido o compulsório em março de 2020, ó, reserva obrigatória que é o compulsório, como forma de minimizar os efeitos financeiros da pandemia do Covid. Nesse caso aqui excepcional, o impacto que a pandemia está causando de pessoas em casa, menos consumo e tudo mais, o governo está estimulando, reduzindo o compulsório e fazendo com que as pessoas captem mais crédito nos bancos para consumir mais, para reduzir esses efeitos de falta de circulação de dinheiro no país. Beleza? Então, esse é um exemplo de redução de depósito compulsório. Já no segundo exemplo, tem aqui, Banco Central reduz juros em linha de redesconto para bancos. Redesconto é o quê? O banco fechou o fluxo de caixa do dia dele negativo, ele precisa pegar capital. Ele vai nos bancos e nenhum dos bancos tem dinheiro para emprestar para ele. Ele vai recorrer a quem? Ao Banco Central. Dependendo da taxa de juros que o Banco Central empresta esse dinheiro, se a taxa de juros for alta, é uma política monetária de redesconto contracionista, porque o dinheiro é mais caro, então ele empresta mais caro. Se a taxa de juros for mais baixa, ele empresta o dinheiro mais baixo, porque ele está tomando com o Banco Central o dinheiro mais barato. Então, nesse caso aqui, o Banco Central reduziu a taxa de juros em linha de redesconto, ou seja,
Os bancos agora conseguem fechar seus fluxos de caixa tomando empréstimo do Banco Central de forma mais barata. Se é mais barato, eles conseguem estimular mais os empréstimos ali mais baratos na linha de frente para o cliente. Tranquilo? Então, isso aqui é política monetária. Política monetária é como o governo faz para controlar inflação e através da distribuição da moeda, do papel moeda. Então, quanto mais dinheiro tem circulando no mercado, a tendência é que o consumo aumente e os preços dos produtos também aumentem. Agora, se precisa reduzir essa inflação, o governo começa a diminuir o fluxo de dinheiro através desses movimentos de política monetária. Eu espero ter conseguido fazer com que você compreenda o que de fato é política monetária, e isso é essencial para a sua vida, pois impacta em todos os seus aspectos de vida financeira e de investimentos. Tranquilo? Vocês podem comentar quais são os assuntos que vocês querem nos próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, também pode colocar a dúvida que eu faço questão de responder. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!